No vasto e gelado deserto do Ártico, onde as temperaturas podem cair para níveis inimagináveis e a paisagem parece inóspita e desolada, a vida selvagem do Alasca não apenas sobrevive, mas floresce. Neste vídeo, vamos revelar como os animais deste ambiente extremo desenvolveram adaptações extraordinárias para enfrentar os desafios diários impostos por um dos climas mais rigorosos da Terra. Desde as majestosas baleias cinzentas, que realizam migrações épicas, até os pequenos lemingues que constroem túneis na neve para se proteger do frio, cada criatura conta uma história de resiliência e engenhosidade. Como essas espécies conseguem não apenas resistir, mas prosperar em um ambiente tão hostil? Prepare-se para uma jornada fascinante através das estratégias de sobrevivência que definem a vida selvagem do Alasca. O Alasca, conhecido por suas condições extremas, abriga uma fauna que desenvolveu adaptações notáveis para sobreviver. O urso polar, por exemplo, possui uma camada espessa de gordura que o isola do frio e uma pelagem que o ajuda a reter calor, permitindo-lhe caçar em águas congeladas. Essa habilidade de sobrevivência é essencial em um ambiente onde a comida pode ser escassa e as temperaturas implacáveis. Além disso, o caribu, outra espécie resistente, migra centenas de quilômetros em busca de pastagens, enfrentando nevascas intensas e terrenos congelados. Essa migração é uma estratégia vital para sua sobrevivência, mostrando a resiliência desses animais frente ao inverno ártico. Além das adaptações físicas, o comportamento dos animais do Alasca também é um fator crucial para sua sobrevivência. Os lobos, por exemplo, caçam em matilhas, o que aumenta significativamente suas chances de capturar presas maiores como o alce. Essa cooperação é essencial em um ambiente onde a sobrevivência depende do sucesso na caça. A raposa do Ártico, por sua vez, muda a cor de sua pelagem com as estações do ano, o que a ajuda a se camuflar tanto na neve quanto na tundra, evitando predadores e aumentando suas chances de capturar presas. A interdependência entre as espécies no Alasca é outra característica marcante da vida selvagem na região. A águia dourada, com sua visão aguçada, depende da abundância de pequenos mamíferos como alimento, enquanto esses mamíferos utilizam a neve como abrigo contra predadores. Essa rede complexa de interações ecológicas mostra como a sobrevivência no Alasca depende de uma série de adaptações e cooperações entre diferentes espécies, cada uma desempenhando um papel crucial no equilíbrio do ecossistema ártico. No extremo norte, as condições adversas exigem adaptações extraordinárias. A raposa do Ártico, por exemplo, não apenas muda de cor para se camuflar, mas também possui uma das pelagens mais densas entre os mamíferos, que a protege contra temperaturas que podem cair para 50 graus abaixo de zero. Essa pelagem isolante, combinada com sua capacidade de reduzir a taxa metabólica, permite que a raposa sobreviva longos períodos sem alimento, uma característica essencial em uma região onde a caça pode ser difícil e imprevisível. Outro exemplo impressionante de adaptação é o comportamento dos esquilos árticos, que entram em um estado de hibernação profunda durante o inverno. Durante esse período, suas funções corporais diminuem drasticamente, economizando energia até a chegada da primavera. Essa hibernação é tão eficaz que a temperatura corporal dos esquilos pode cair para perto do ponto de congelamento sem causar danos, permitindo-lhes sobreviver em um ambiente onde a vida normalmente seria insustentável. Além disso, os animais marinhos do Alasca, como as morsas e as focas, desenvolveram adaptações para enfrentar as águas geladas. A morsa, com sua espessa camada de gordura, consegue manter o calor corporal enquanto mergulha em águas quase congeladas em busca de alimento. As focas, por outro lado, têm uma capacidade única de reter oxigênio,
permitindo-lhes permanecer submersas por longos períodos enquanto caçam. Essas adaptações são vitais para a sobrevivência no ambiente marinho do Ártico, onde o frio extremo e a escassez de alimentos são desafios constantes. A sobrevivência no Ártico não depende apenas das adaptações individuais dos animais, mas também de uma complexa rede de interações entre diferentes espécies. No Alasca, predadores como os lobos dependem da caça cooperativa para capturar presas maiores, como alces e caribos. Essa cooperação é fundamental em um ambiente onde a sobrevivência depende de maximizar as chances de sucesso na captura de alimento. Sem essa colaboração, muitos predadores enfrentariam a fome durante o inverno rigoroso. Além dos predadores, muitas espécies herbívoras também desempenham um papel crucial no ecossistema do Ártico. Os caribos, por exemplo, são vitais para a dispersão de sementes de plantas, o que ajuda a manter a vegetação necessária para a sobrevivência de outras espécies. Durante suas migrações, os caribos criam caminhos que outros animais utilizam, facilitando o movimento e a busca por recursos. Esse ciclo de dependência mútua mostra como a sobrevivência no Ártico é um esforço coletivo, com cada espécie desempenhando um papel vital na manutenção do ecossistema. A flora do Ártico também contribui para a sobrevivência da vida selvagem. As poucas plantas que conseguem sobreviver nas condições extremas do Alasca fornecem alimento e abrigo para inúmeros animais. Os líquens, por exemplo, são uma fonte crucial de nutrientes para o caribu durante o inverno, enquanto as tundras fornecem abrigo para pequenos mamíferos que, por sua vez, são presas para predadores maiores. Esse equilíbrio delicado entre a flora e a fauna é o que sustenta a vida no Ártico, demonstrando como a interdependência é a chave para a sobrevivência em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. O alce, um dos maiores mamíferos do Alasca, é um exemplo notável de como a natureza equipa os animais para sobreviver. Sua grande massa corporal e longas pernas o ajudam a percorrer a neve profunda, enquanto seu pelo grosso oferece isolamento térmico eficaz. Durante o inverno, o alce consome alimentos ricos em fibras, como cascas de árvores e arbustos, que fornecem energia suficiente para suportar o frio extremo. Essa dieta específica é uma adaptação que garante a sua sobrevivência nas condições adversas. Além disso, o alce é um animal solitário, o que diminui a competição por recursos durante o inverno. Sua estratégia de evitar grupos grandes é fundamental para a conservação de energia, pois menos competição significa maior acesso a alimentos escassos. Durante os meses mais frios, o alce reduz sua atividade física para economizar energia, movendo-se apenas quando necessário. Essa economia de energia é crucial para sobreviver em um ambiente onde os recursos são limitados. A capacidade do alce de se adaptar às mudanças sazonais do Alasca também é notável. Na primavera, quando o gelo começa a derreter, o alce migra para áreas mais altas em busca de vegetação fresca. Essa migração sazonal não só lhe permite acessar novos alimentos, mas também evita predadores que podem ser mais ativos em altitudes mais baixas. A combinação dessas estratégias adaptativas permite que o alce prospere em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Os ursos do Alasca, como o urso pardo e o urso polar, desempenham papéis cruciais na manutenção do equilíbrio ecológico. Durante o verão, os ursos pardos se alimentam de uma grande quantidade de salmões, armazenando gordura suficiente para sobreviver à hibernação no inverno. Essa gordura não só os sustenta durante os meses frios, mas também é vital para a reprodução, pois as fêmeas dependem dessa reserva de energia para alimentar seus filhotes durante a hibernação. Assim, o ciclo alimentar do urso está intimamente ligado à sobrevivência de outras espécies, como o salmão, mostrando a interdependência dos ecossistemas. Os ursos polares, por sua vez, são predadores no topo da cadeia alimentar e dependem de focas para sua dieta principal. Eles são caçadores especializados, usando o gelo marinho para emboscar suas presas. A perda de gelo marinho devido às mudanças climáticas tem um impacto direto na capacidade dos ursos polares de caçar, o que ameaça sua sobrevivência. Este exemplo
destaca como alterações no ambiente podem afetar drasticamente a dinâmica de predadores no topo da cadeia alimentar e, consequentemente, todo o ecossistema. Além disso, os restos das presas deixadas pelos ursos servem de alimento para uma variedade de outras espécies, como raposas, aves e pequenos mamíferos. Esse comportamento de deixar sobras ajuda a sustentar outras formas de vida durante o rigoroso inverno. A importância dos ursos no Alasca vai além de sua sobrevivência individual. Eles são fundamentais para o sustento de toda a rede alimentar, garantindo a continuidade da vida selvagem em um dos habitats mais extremos do mundo. Os caribus são famosos por suas migrações épicas, que podem cobrir mais de 5.000 quilômetros por ano. Essas migrações são essenciais para sua sobrevivência, permitindo-lhes escapar dos rigores do inverno, ao buscar alimentos em regiões onde a neve é menos profunda. Durante essas viagens, os caribus enfrentam uma série de desafios, como nevascas, rios congelados e predadores. Mas sua capacidade de resistir a esses obstáculos é uma prova de sua adaptação ao ambiente do Alasca. A migração dos caribus também desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde dos ecossistemas. À medida que se movem por diferentes regiões, eles ajudam na dispersão de sementes, o que promove a regeneração da vegetação. Isso, por sua vez, fornece alimento e abrigo para outras espécies, criando um ciclo de interdependência que é vital para a vida selvagem do Alasca. Sem essas migrações, muitos dos ecossistemas do norte seriam menos diversificados e mais vulneráveis. Além disso, os caribus são uma fonte importante de alimento para predadores como lobos e ursos. Durante suas migrações, os caribus se tornam alvos para esses predadores, o que ajuda a manter o equilíbrio populacional tanto dos caribus quanto de seus predadores. Esse delicado equilíbrio entre presas e predadores é essencial para a saúde dos ecossistemas do Alasca, demonstrando a importância das migrações para a sobrevivência de múltiplas espécies. O Alasca é um dos destinos mais importantes para aves migratórias de todo o mundo. Durante o verão, milhões de aves migram para o estado para se reproduzir e alimentar-se da abundante vida marinha e insetos que emergem com o degelo. Essa migração massiva é crucial não apenas para as aves, mas também para o equilíbrio do ecossistema, pois muitas plantas dependem da polinização realizada por essas aves para florescer. As aves migratórias, como a águia careca e o ganso do Canadá, são exemplos notáveis de adaptação às condições extremas do Alasca. Durante o inverno, essas aves migram para climas mais quentes, retornando ao Alasca na primavera, para aproveitar a abundância de recursos. Essa migração é cuidadosamente sincronizada com as mudanças sazonais, garantindo que as aves cheguem quando as condições são ideais para a reprodução e alimentação. Além de seu papel ecológico, as aves migratórias também são vitais para a cultura e economia do Alasca. Elas atraem milhares de observadores de aves e turistas a cada ano, contribuindo para a economia local. A presença dessas aves é um lembrete do delicado equilíbrio da natureza, onde a sobrevivência de uma espécie depende de múltiplos fatores, incluindo a disponibilidade de habitat e alimentos, bem como as condições climáticas. As marmotas do Alasca, como a marmota da Alasca, são conhecidas por suas habilidades de hibernação. Durante o inverno, esses roedores entram em um estado de torpor profundo, reduzindo drasticamente sua temperatura corporal e ritmo cardíaco. Essa hibernação é uma adaptação vital que lhes permite sobreviver meses sem comida, enquanto as temperaturas externas caem a níveis mortais. Durante a hibernação, as marmotas vivem de suas reservas de gordura acumuladas durante os meses mais quentes. Elas consomem grandes quantidades de alimentos antes do inverno, o que lhes permite acumular a energia necessária para sobreviver ao longo período de inatividade. A habilidade de controlar seu metabolismo de maneira tão eficaz é um dos aspectos mais fascinantes de sua biologia, permitindo que elas prosperem em um ambiente onde a maioria dos animais não sobreviveria. A hibernação das marmotas também tem um impacto significativo no ecossistema. Durante os meses em que estão ativas,
As marmotas ajudam a arejar o solo através de suas escavações, o que promove a saúde da vegetação. Além disso, suas tocas abandonadas servem de abrigo para outras espécies menores durante o inverno, mostrando como até mesmo as menores criaturas têm um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico do Alasca. O salmão do Alasca é famoso por sua impressionante migração rio acima para desovar. Essa jornada é uma das mais desafiadoras do reino animal, pois os salmões nadam contra a corrente, enfrentando predadores e obstáculos naturais. A sobrevivência de sua espécie depende dessa migração bem-sucedida, e os salmões que conseguem desovar garantem a continuidade da população. Esse ciclo de vida é um exemplo impressionante de perseverança e resistência. Durante a migração, o salmão desempenha um papel vital no ecossistema, pois suas carcaças fornecem nutrientes essenciais para o solo e a vegetação circundante. Além disso, os salmões são uma fonte crucial de alimento para uma variedade de predadores, incluindo ursos, águias e lobos. A abundância de salmão durante a temporada de desova ajuda a sustentar a vida selvagem do Alasca, tornando-o uma espécie fundamental para o equilíbrio ecológico da região. O ciclo de vida do salmão também tem um impacto significativo nas comunidades humanas do Alasca. A pesca do salmão é uma das principais indústrias do estado, fornecendo sustento para milhares de pessoas. Além disso, o salmão é parte integrante da cultura e tradições dos povos indígenas do Alasca, que dependem dessa espécie para alimentação e cerimônias. O desafio do salmão não é apenas uma prova de sua resistência, mas também um lembrete da importância de preservar os habitats naturais para garantir a continuidade dessa espécie vital. As baleias cinzentas realizam uma das migrações mais longas entre os mamíferos, viajando do Alasca até as lagoas de reprodução no México. Essa jornada épica é essencial para a sobrevivência da espécie, pois as águas mais quentes do México proporcionam um ambiente seguro para o nascimento dos filhotes. Durante essa migração, as baleias enfrentam uma série de desafios, incluindo predadores naturais como as orcas e as mudanças climáticas que afetam a disponibilidade de alimentos. A adaptação das baleias cinzentas às duras condições do Ártico é notável. Elas se alimentam principalmente de pequenos crustáceos encontrados no fundo do mar, usando suas enormes bocas para filtrar grandes quantidades de água. Esse método de alimentação é altamente eficiente e lhes permite acumular a gordura necessária para a longa viagem. Além disso, as baleias cinzentas são conhecidas por sua incrível resistência, nadando milhares de quilômetros sem descanso para alcançar suas áreas de reprodução. A presença das baleias cinzentas no Alasca também tem um impacto significativo no ecossistema marinho. Elas ajudam a manter o equilíbrio das populações de crustáceos e outros pequenos organismos, desempenhando um papel crucial na cadeia alimentar. Além disso, as baleias cinzentas são uma atração turística importante, trazendo visitantes de todo o mundo para observar sua migração anual. Esse fenômeno natural é um testemunho da incrível resistência e adaptação dessas criaturas majestosas. O lobo do Ártico é um mestre da camuflagem, usando sua pelagem branca como neve para se esconder de presas e predadores. Essa adaptação é crucial para sua sobrevivência, permitindo-lhe aproximar-se furtivamente de suas presas, como caribus e lemingues. A camuflagem é uma das muitas estratégias que o lobo do Ártico emprega para sobreviver nas condições extremas do Ártico, onde a caça pode ser difícil e as temperaturas implacáveis, e além de sua camuflagem, o lobo do Ártico é altamente adaptado à vida em matilhas, o que aumenta suas chances de sucesso na caça. As matilhas cooperam para cercar e capturar presas maiores, compartilhando o alimento entre os membros do grupo. Essa cooperação é essencial em um ambiente onde a comida é escassa e a sobrevivência depende do trabalho em equipe. Os lobos do Ártico também têm um território extenso, o que lhes permite explorar uma grande área em busca de presas. A camuflagem do lobo do Ártico não é apenas física, mas também comportamental. Esses lobos são extremamente silenciosos e pacientes, esperando o momento certo para atacar.
Essa estratégia de caça furtiva lhes permite conservar energia e aumentar suas chances de capturar presas. Além disso, a capacidade de se adaptar a diferentes tipos de terreno, desde tundras abertas até florestas densas, faz do lobo do Ártico um dos predadores mais bem-sucedidos do Ártico. As profundezas do Oceano Ártico abrigam uma variedade de criaturas adaptadas a condições de vida extremas, incluindo escuridão total, alta pressão e temperaturas geladas. Esses ambientes inóspitos são habitados por criaturas como os polvos do Ártico, que possuem pigmentos especiais em sua pele que lhes permitem absorver a pouca luz disponível e se camuflar contra o fundo do oceano. Essa adaptação é crucial para evitar predadores e caçar presas em um ambiente onde a sobrevivência é um desafio constante. Além dos polvos, outras espécies como os peixes-dragão do Ártico desenvolveram adaptações únicas para sobreviver nas profundezas geladas. Esses peixes têm enzimas especiais que impedem o congelamento de seus fluidos corporais, permitindo-lhes sobreviver em temperaturas que matariam a maioria dos outros seres vivos. Além disso, muitos desses peixes possuem bioluminescência, o que lhes permite atrair presas ou se comunicar com outros membros de sua espécie nas profundezas escuras do oceano. A vida nas profundezas do Oceano Ártico também depende de uma cadeia alimentar única, onde as bactérias quimiosintéticas desempenham um papel fundamental. Essas bactérias vivem em torno de fontes hidrotermais e usam substâncias químicas presentes na água para produzir energia, que serve como base da cadeia alimentar para muitas outras espécies. Essa forma de vida, independente da luz solar, demonstra a incrível diversidade de estratégias de sobrevivência que a natureza desenvolveu para prosperar nos ambientes mais extremos da Terra. A tundra ártica é um dos ambientes mais desafiadores do planeta, com um solo congelado e vegetação esparsa. No entanto, várias espécies de plantas e animais adaptaram-se a essas condições adversas. As plantas da tundra, como o salgueiro anão e a saxifraga, têm ciclos de vida curtos e crescem rente ao solo para se proteger dos ventos fortes e das temperaturas baixas. Essa adaptação permite que elas floresçam rapidamente durante os breves verões árticos, aproveitando ao máximo a curta estação de crescimento. Os animais da tundra, como o lemingue e a lebre ártica, também desenvolveram adaptações para sobreviver nesse ambiente inóspito. O lemingue, por exemplo, constrói túneis sob a neve, que o protegem dos predadores e do frio extremo. Esses túneis também permitem que ele acesse a vegetação escondida sob a neve, garantindo uma fonte de alimento durante o inverno. Já a lebre ártica muda de cor com as estações, de marrom no verão para branco no inverno, o que a ajuda a se camuflar na paisagem e a evitar predadores. Além disso, a tundra ártica é um habitat crítico para aves migratórias que dependem da vegetação esparsa e das águas descongeladas para se alimentar e nidificar. Durante o curto verão ártico, essas aves encontram abundância de insetos e plantas que as sustentam durante a época de reprodução. A tundra, embora pareça estéril, é um ecossistema vibrante e interconectado, onde cada espécie desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio natural. Os lobos do Ártico são especialistas em economia de energia, uma habilidade crucial para sobreviver no ambiente hostil do Ártico, onde a comida pode ser escassa. Durante o inverno, quando as temperaturas caem e a neve se acumula, os lobos reduzem significativamente sua atividade física, caçando apenas quando absolutamente necessário. Essa estratégia permite que conservem energia e sobrevivam longos períodos sem comida, uma adaptação vital para uma espécie que vive em um ambiente tão imprevisível. Além de sua estratégia de economia de energia, os lobos do Ártico dependem fortemente da caça em grupo para aumentar suas chances de sucesso. Ao caçar em matilhas, eles conseguem abater presas maiores como caribus e alces, que fornecem alimento suficiente para todo o grupo. Essa cooperação é essencial em um ambiente onde a competição por recursos é intensa e a sobrevivência depende da eficiência na caça. Os lobos também têm uma incrível capacidade de adaptação ao seu ambiente. Durante o verão, eles se tornam mais ativos e caçam com mais frequência, aproveitando a abundância de presas. No entanto, durante o inverno,
Quando as presas são mais difíceis de encontrar, os lobos dependem de sua capacidade de percorrer grandes distâncias em busca de comida, utilizando o mínimo de energia possível. Essa flexibilidade e eficiência energética são o que tornam os lobos do Ártico predadores tão bem-sucedidos em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. O Ártico, conhecido por suas longas noites durante o inverno, é o lar de várias espécies de aves noturnas que se adaptaram a viver em condições de baixa luminosidade. Essas aves, como a coruja das neves, possuem uma visão noturna extremamente aguçada, que lhes permite caçar presas na escuridão. Suas asas silenciosas e a habilidade de voar suavemente também as tornam predadores eficientes, capazes de capturar suas presas sem alertá-las. Além de sua visão e voo silencioso, essas aves noturnas têm uma audição altamente desenvolvida, que lhes permite detectar os movimentos de pequenos mamíferos sob a neve. Essa habilidade é crucial para sua sobrevivência, pois a maioria de suas presas permanece escondida sob a cobertura de neve durante o inverno. A combinação de visão aguçada e audição apurada faz dessas aves caçadoras formidáveis no ambiente do Ártico. A vida das aves noturnas do Ártico também é marcada por suas estratégias de nidificação. Muitas dessas aves nidificam em locais protegidos, como falésias ou buracos no solo, onde seus ovos e filhotes estão a salvo de predadores. Além disso, a plumagem densa dessas aves oferece excelente isolamento contra o frio, permitindo-lhes sobreviver nas condições extremas do inverno ártico. Essa combinação de adaptações físicas e comportamentais permite que as aves noturnas do Ártico prosperem em um ambiente onde poucas outras espécies conseguiriam sobreviver. Os insetos do Ártico enfrentam um dos ambientes mais extremos do planeta, onde as temperaturas podem cair para 40 graus abaixo de zero durante o inverno. No entanto, esses pequenos sobreviventes desenvolveram estratégias impressionantes para resistir ao frio. Muitos insetos árticos, como a larva da mosca das neves, produzem glicerol, uma substância que age como um anticongelante natural, impedindo que seus fluidos corporais congelem. Essa adaptação permite que sobrevivam às condições congelantes até a chegada da primavera. Além do anticongelante natural, muitos insetos árticos têm ciclos de vida extremamente curtos, completando seu desenvolvimento em apenas algumas semanas durante o breve verão. Isso lhes permite aproveitar ao máximo as condições mais amenas antes que o inverno rigoroso retorne. Durante esse período, os insetos se reproduzem e depositam seus ovos em locais protegidos, garantindo que a próxima geração esteja pronta para enfrentar o inverno. Os insetos árticos também desempenham um papel crucial no ecossistema do Ártico. Eles são uma fonte importante de alimento para aves migratórias e outros animais durante o verão. E suas atividades ajudam a polinizar as poucas plantas que florescem na tundra. Além disso, os insetos participam do ciclo de decomposição, quebrando matéria orgânica e ajudando a reciclar nutrientes no solo congelado. Apesar de seu tamanho pequeno, os insetos do Ártico são essenciais para a saúde do ecossistema, mostrando que até os menores seres vivos têm um impacto significativo na cadeia alimentar. Os alces do Alasca são conhecidos por sua incrível resistência ao inverno rigoroso. Equipados com uma pelagem espessa e uma camada de gordura isolante, esses gigantes das florestas são capazes de suportar temperaturas que congelariam a maioria dos outros animais. Durante o inverno, os alces mudam seus hábitos alimentares, concentrando-se em cascas de árvores e arbustos, que são ricos em fibras e nutrientes, essenciais para manter sua energia durante os meses mais frios. Além de suas adaptações físicas, os alces também exibem comportamentos que ajudam a conservar energia. Durante as tempestades de neve, eles se abrigam em áreas protegidas, como florestas densas, onde o vento e o frio são menos intensos. Essa estratégia não só os protege das condições climáticas adversas, mas também lhes permite economizar energia vital para sobreviver ao longo inverno. Essa capacidade de encontrar abrigo e adaptar seu comportamento às condições do ambiente é crucial para sua sobrevivência. Os alces também têm uma interação importante com o ecossistema.
Durante o inverno, ao se alimentarem de cascas de árvores, eles ajudam a controlar o crescimento excessivo de certas espécies vegetais, promovendo a diversidade da flora. Além disso, suas pegadas na neve criam trilhas que outras espécies menores utilizam para se locomover. Essa interação entre os alces e seu ambiente demonstra como a resistência ao inverno é não apenas uma questão de sobrevivência individual, mas também um fator que influencia todo o ecossistema do Alasca. A vida selvagem do Alasca é um testemunho poderoso da adaptabilidade e resiliência da natureza. Em um ambiente onde apenas os mais fortes e engenhosos sobrevivem, cada espécie desenvolveu táticas únicas para enfrentar o frio, a escuridão e a escassez de recursos. Como essas histórias inspiradoras podem influenciar a maneira como vemos a nossa própria capacidade de adaptação e sobrevivência. A natureza tem uma maneira de nos ensinar que mesmo nos momentos mais desafiadores, sempre há uma maneira de superar. E se esses animais podem sobreviver nas condições mais extremas do planeta, talvez também possamos encontrar força e coragem para enfrentar nossos próprios desafios. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando as maravilhas da vida selvagem e as lições que ela nos oferece sobre sobrevivência, resiliência e inovação.